Olá, eu sou a Márcia e esse é o Aprendendo com a Vida. Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que eu gosto muito, que é a inteligência emocional. Mas o que é isso, né? É o conjunto de competências que estão relacionadas às emoções. Estudos relacionados a esse assunto começaram em 66, mas foi somente em 95 que esse tema ele começou a se tornar mais popular, com a publicação do livro Inteligência Emocional do psicólogo Daniel Goleman, que hoje é uma referência nesse assunto. Mas o que a gente pode dizer sobre inteligência emocional? Bom, segundo Goleman, a gente pode separar em duas inteligências, a inteligência intrapessoal e a interpessoal. O que é a intrapessoal? É relacionada com a maneira como eu olho para mim, como eu cuido de mim, como eu me observo. Então, para eu gerenciar minhas emoções, eu preciso primeiro entender quais são as emoções que eu sinto, quais são os sentimentos que eu tenho. Eu preciso me compreender. E a partir dessa compreensão de mim mesmo e de como eu reajo diante de determinadas situações, eu começo a entender também o próximo. E aí eu começo a partir para o meu relacionamento interpessoal. Mas falando do nosso relacionamento com nós mesmos, o principal, a primeira coisa que a gente precisa ter é o autoconhecimento. E a gente pode dizer que uma pessoa que se conhece e que se entende, ela tem um relacionamento mais tranquilo consigo mesma. Por quê? Porque ela aceita os seus defeitos, ela aceita os seus erros e ela tenta melhorar continuamente. Então, é uma pessoa que quando ela erra, ela percebe que ela cometeu um erro, ela tenta arrumar esse erro, corrigir esse erro. Mas se é uma coisa que ela não consegue mais resolver, ela entende, ela leva essa lição para a vida dela, mas ela não fica se martirizando. Ai, porque eu errei, porque eu devia ter feito diferente, porque eu sou, não sei, eu sou uma tonta, eu faço tudo errado. Na verdade, ela pega esse erro e ela aprende e ela tenta fazer diferente das próximas vezes. Ela leva isso como lição, né? Sem ficar lá se julgando muito. E a gente pode dizer que o julgamento ele está muito ligado com pessoas que têm uma baixa inteligência emocional, digamos assim. Porque se eu me entendo, eu sei que eu sou falho, eu sei que eu cometo erros, eu entendo também esses erros e essas falhas nas outras pessoas. Então, uma pessoa que cobra demais dos outros, que julga muitas pessoas, que faz muita fofoca, que, enfim, que tem esses tipos de comportamento, ela não está em sintonia consigo mesma. Ela ainda não se compreendeu. Porque quando a gente se compreende, a gente se entende como ser humano e como um ser que tem suas falhas, a gente começa a olhar para o outro com uma suavidade também, entendendo que o outro também é falho, que ele também comete os erros, que ele tem direito a errar, que ele tem direito a corrigir o que ele fez de errado. Então isso ajuda muito. Quantos de vocês, né, nós não presenciamos no dia a dia situações complicadas, principalmente no trabalho, em casa também, com os nossos amigos, mas eu acho que no trabalho a gente tem muitos conflitos, a gente tem muita disse-me-disse, fofoquinha, intrigas, e eu acho que o problema maior de tudo isso é a questão do não gerenciar as emoções, do não entender as suas emoções, né? O que acontece no ambiente de trabalho, por exemplo? E que pode acontecer em outros locais também, lógico, porque nós somos humanos, então o que acontece no trabalho vai acontecer também em casa, vai acontecer em qualquer lugar. Mas vamos puxar um pouquinho para a questão do trabalho. Eu trabalho com várias pessoas que são diferentes de mim, que têm pensamentos diferentes de mim. E provavelmente elas vão ter também habilidades diferentes das minhas. E a gente precisa se completar, né? O que falta em uma pessoa de habilidade, eu tenho a minha habilidade que eu vou lá contribuir. E algumas pessoas, elas começam a competir demais. Elas começam a olhar para o que o outro tem e aí elas ficam achando que elas não têm aquilo, né? Não tem aquela qualidade que a pessoa tem. E aí ela começa a falar mal dessa pessoa. Ela começa a achar problema em tudo que essa pessoa faz, porque ela não tá olhando para ela, para aquilo que ela tem de bom, para aquilo que ela sabe fazer. Ela não tá se entendendo, se compreendendo. Então ela pega essa frustração que ela sente por não se conhecer e ela joga na outra pessoa. E aí é onde começa as fofocas, é onde começa esse disse-me-disse e essas intrigas e essa coisa toda. O que dificulta muito o trabalho, né? Dificulta muito a convivência entre as pessoas. Vocês já ouviram falar que gente feliz não enche o saco de ninguém? Mais ou menos por aí, sabe? As pessoas que estão bem resolvidas consigo mesmas, que se conhecem, que se entendem,
que se aceitam. A aceitação é o primeiro passo, é um grande passo, na verdade, para a questão da inteligência emocional. As pessoas que se aceitam, que se querem bem, elas entendem o próximo, elas se relacionam bem com as outras pessoas. Então, se tem alguma pessoa na sua vida que tá te enchendo mesmo, que tá sendo complicada para você, pode ter certeza que essa pessoa que te cobra, que é difícil de lidar, que às vezes age com falta de educação, ou que faz muita fofoca, ou que arruma defeito em tudo, essa pessoa ela não se conhece, ela tem problemas em lidar com os próprios sentimentos, com as próprias emoções, ela precisa desenvolver inteligência emocional. Mas enquanto ela não faz isso, ela não percebe isso, ela vai jogando todos esses problemas em cima das outras pessoas. Então, geralmente é uma pessoa que tem problema, não só com uma pessoa, mas com várias, né? É uma pessoa que é difícil relacionar. Quem que já não conheceu alguém assim, ou no momento até convive com alguém que seja assim, né? Que pessoa difícil, você fala uma coisa, a pessoa já vem com uma resposta mal educada, ou já vem colocando um problema. Enfim, são N situações da pessoa que tem que melhorar, que tem que se aprimorar nessa questão da inteligência emocional, são N coisas que ela faz e que ela não se entende, que ela não se compreende mesmo, e ela vai jogando tudo isso em cima da gente. Então a gente precisa se cuidar, a gente precisa se conhecer e entender que as pessoas que fazem isso, elas muitas vezes não fazem isso por mal, elas fazem porque elas não têm consciência ainda, elas não despertaram para si mesmas, não olharam para si próprias e não resolveram seus problemas. Enquanto elas não resolvem os problemas dela, elas vão jogando os problemas em cima da gente. E a gente precisa entender que não é algo pessoal, né? Então, pessoas que têm essa competência bem desenvolvida, a inteligência emocional bem desenvolvida, elas não levam tudo pro lado pessoal. Tudo que dizem pra gente é pra nos ferir. Às vezes não, né? Muitas vezes não é pra nos ferir, não é uma coisa pessoal com a gente. A gente precisa entender isso, para que a gente possa conviver bem. Se falar alguma coisa pra você que te doeu, observe então se isso não é verdade, porque às vezes a gente se dói com uma coisa que a gente ouve, mas porque a gente sabe que é verdade, a gente não quer aceitar aquilo. Então, se for uma verdade, entende por que aquilo tá te fazendo mal, por que você não gostou de ouvir aquilo. Se for algo que você tem que trabalhar em você, vai lá e trabalha isso, que é legal, é interessante. Mas se for uma coisa que você sabe que a pessoa falou porque ela tem um problema, que isso não tem nada a ver com você, então você escuta e não dá importância para aquilo. Sabe? Deixa aquilo passar, entende que é um problema dessa pessoa, não é um problema seu. Você não tem que resolver uma coisa que não é sua. Cada um tem que lidar com os próprios problemas, tem que resolver as próprias questões, né? Então isso é importante a gente entender. E as relações interpessoais. Como que eu vou conviver com as outras pessoas, né? Como que eu vou me relacionar? Eu não preciso sair por aí, gente, dizendo tudo que eu penso da forma como eu penso. Eu escuto muitas pessoas falando assim, mas eu falo mesmo, eu falo na cara e eu sou muito sincero. Como se essa sinceridade fosse algo muito admirável. A sinceridade, ela é sim admirável, mas ela precisa ser falada da forma correta. Eu não posso sair por aí cuspindo a minha verdade como se eu fosse o dono da verdade mesmo. Eu não posso sair por aí achando que eu sou correta e que eu sei de tudo. Eu preciso ser assertivo, né? O que é uma pessoa assertiva? É uma pessoa que fala sim o que ela pensa, mas ela fala de uma maneira correta, né? De uma forma tranquila. Ela não agride ninguém, ela não sai por aí dizendo o que é verdade, o que é certo, o que é errado. Ela fala o que ela pensa, mas ela fala sem agressões. Ela só expõe aquilo que ela tá vendo. E, acima de tudo, ela entende também que ela não é a certa sempre. A gente precisa entender que, às vezes, a nossa verdade não é a verdade do outro. A gente precisa entender que cada um tem uma visão. E o que é certo para mim pode não ser certo para outra pessoa. E o que é certo para outra pessoa pode não ser para mim. É tudo uma questão de ponto de vista. E eu preciso entender isso. Eu não posso querer que as pessoas sejam iguais a mim, que as pessoas pensem da mesma forma que eu, que as pessoas ajam como eu estou agindo e achar que eu sou a única correta. Gente, o mundo é muito grande. Pensa comigo, a gente já tem tantos problemas. A gente tem pandemia, a gente tem ciclone bomba, a gente tem nuvem de gafanhotos, a gente tem a fome no mundo. Gente, é muita coisa, a gente não precisa de mais problemas, a gente não precisa tornar a vida de ninguém difícil e nem a nossa vida difícil.
né? Então é questão da gente parar e pensar um pouquinho, entender que o mundo é maior que o nosso umbigo, né? Entender que as coisas não são como a gente quer, frustração faz parte da vida, a gente planeja uma coisa, aquela coisa não dá certo, e a gente tem que entender que não era para ser naquele momento, eu vou fazer diferente, eu vou me trabalhar, vou melhorar enquanto pessoa, e vou ser mais leve, e vou continuar perseverando, e isso faz parte da inteligência emocional. Percebe que a inteligência emocional é algo que vai te ajudar a melhorar enquanto pessoa e a se relacionar melhor com as outras pessoas e consigo próprio. Bom, o que eu posso dizer é que a gente está no caminho certo. A gente está querendo evoluir, querendo crescer, e isso é importante. E que a gente aprenda a se conhecer melhor, que a gente aprenda a conviver melhor com as outras pessoas. Isso é o que importa. Eu espero que esse vídeo tenha feito diferença para vocês. Se vocês gostaram do conteúdo e acham que ele pode ser interessante para outras pessoas, encaminhe esse vídeo. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui e até a próxima!